meus queridos, quem fala aqui é Tainá e eu sou a host do Rugby.mp3. Esse é o nosso primeiro episódio, ou melhor, primeiro try, e a missão de hoje é tentar entender um pouco sobre o que é o rugby e quais são as regras que você precisa saber para acompanhar os jogos, quem sabe até entrar em campo, não é? Quem me acompanha é Cauã, árbitro, juiz, etc. Fala galera, meu nome é Cauã Ricardo, eu sou árbitro da Federação Paulista de Rugby, da Confederação Brasileira e estamos aí para o que puder ajudar. Legal! Bem-vindo, Cauã. Também comigo hoje, a minha duplinha do podcast, a Mandinha. Olá, galera, tudo bem? Vou acompanhar vocês hoje o quanto a minha internet permitir. E é isso, eu jogo rugby desde maio, então pra mim é bastante coisa, aqui é novidade. Muito bem. O rugby é um esporte que está começando a conquistar o coração dos brasileiros, né? Principalmente pelo que eu estou sentindo dos universitários paulistanos. Sem dúvida. Mas ainda é muito confuso para quem nunca teve contato com o esporte. Eu, quando entrei, fiquei totalmente sem saber o que estava acontecendo. Isso porque quando eu comecei a treinar, já entrei no Scrum. Mas a primeira coisa que me vem à mente quando preciso contar o que é importante no rugby é que a bola é passada para trás. Inclusive, esses dias eu conheci uma jogadora de basquete e ela me disse que as piores das coisas que tem no rugby é passar a bola para trás. Daí ela falou, é muita coordenação motora para um jogador só. Sem dúvidas. Então, o que vocês acham? Por onde a gente deve começar para entender assim, o rugby? Cara, eu acho que o mais bizarro é que a gente tem que entender que a gente tem na essência o país do futebol. Eu acho que o fato da gente ser conhecido como um país que... Cara, você pega uma criança, a primeira coisa que ela recebe, normalmente menino, quando tá no berço e tudo mais, é uma bolinha de futebol pra já ir brincando, sabe? A gente tem isso no sangue, é a essência, o país do futebol. Então a gente pegar, ao invés de você chutar uma bola e começar a pegar ela na mão e pegar e você ter que ter uma coordenação de correr e passar ela pra trás, fugir da ideia do handball, basquete, é bizarro pra gente, sabe? Sim, ainda mais que não é uma bola, né? É um ovo. Exatamente, foge completamente. Você pega todos os esportes, tênis, basquete, vôlei, a bola é redonda, ela é comum, sabe? A gente pega uma bola que ela praticamente não existe, só no nosso esporte. Eu acho até é mais difícil até se aprender a manusear, né, e tudo mais. E acho legal, Cão, isso que você falou, porque eu sinto a mesma coisa. A gente não tem contato com o rugby, né? É muito diferente você pensar no futebol, que a gente conhece desde criança, né? Então, tudo no rugby é muito novo, é muito diferente do que a gente conhece, né? Que é o futebol. Isso é verdade. Sim. E você pega, por exemplo, na Nova Zelândia, lá a bola que eles crescem é a bola do rugby. As crianças desde pequenas elas já são acostumadas a pegar a bola, a sentir, a viver, e não só a ideia do esporte em si, mas principalmente os valores, cara, que eu acho que é o que principal a gente pode carregar do nosso esporte. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre os valores? Ah, sem dúvidas, cara. Eu acho que eu comecei a jogar rugby com 12 anos de idade e eu era muito fechado. Muito novinho também. Sim. E por eu ser muito fechado, eu tinha muito medo e tudo mais. E a ideia dos valores, por exemplo, a gente tem 5 valores no rugby: solidariedade, integridade, respeito, paixão e disciplina. Cara, você une esses 5 valores, é um conglomerado de ideias que você tem que passar para as pessoas. Ou seja, tu precisa começar a falar com as pessoas, tu precisa ajudar as pessoas e você precisa ser o mais vivo possível, sabe? Você precisa estar sempre dando ao máximo para você aproveitar o esporte. Então a ideia do valor no rugby, eu acho que é uma coisa que pode fugir da ideia do esporte e você carrega pro resto da vida, sabe? Você chega no terceiro tempo, conhece novas pessoas, dentro de campo, acaba toda aquela rixa e você acaba sendo uma pessoa melhor. Tá, da sua fala, você tem toda a razão. Inclusive, desde quando eu entrei no rugby, eu sinto que é um esporte que é muito acolhedor. Quando você tem dúvida, algumas coisas, as pessoas sempre estão com um sorriso de orelha a orelha pra te falar. Inclusive, acho que isso é um dos motivos, porque o esporte não é muito conhecido, então quando alguém quer falar sobre rugby, você fica muito feliz de ter alguém pra falar sobre o esporte, né? Mas eu acho que todo mundo que joga, assim, ou que tem contato com esse universo tem
ideia de querer, sabe, espalhar e fazer com que as pessoas conheçam o rugby, sabe? Eu acho que eu vejo isso em todo mundo que, sei lá, que tá nesse meio. A gente quer disseminar, né? A gente quer mostrar que, tipo, galera, me olha, me ajuda, eu tô aqui, eu quero mostrar uma coisa nova pra vocês. Meu jogar é legal, eu juro, né? Mundinho. Sim! Às vezes, por exemplo, eu não sou mais jogador, eu me aposentei da função de jogador. E eu acho muito massa a galera, tipo, e aí, você joga rugby? Cara, eu me aposentei ele, mas tão novinho, tive minhas complicações como jogador, isso, aquilo, e hoje eu sou árbitro e eles ainda entendem, sabe, que eu quero estar no meio, trabalho com isso também, eu sou responsável pelas mídias do São José Rugby, trabalhei durante muito tempo no portal do rugby, fazendo, escrevendo texto e tudo mais pra eles, então é sempre uma coisa que faz você ficar se moldando, ficar se trabalhando pra melhorar. Sim. Eu acho isso muito legal, mas vamos falar um pouquinho sobre as regras do jogo. Essa parte é muito bonita, mas... A gente vai ficar falando, tipo, ai meu Deus, eu amo rugby, o rugby é muito legal, vem pro jogo. E aí a pessoa vai chegar no jogo e não vai entender nada do que tá acontecendo. Então, o objetivo do jogo no rugby é você fazer try pra você poder fazer pontos, que o jogo ele é baseado numa contagem de pontos, certo? Certo. Na realidade, falando pra corrigir a gente, porque quando a gente, por exemplo, quando a gente faz o curso de árbitro, a gente tem uma vivência. Por exemplo, qual que é o objetivo principal do rugby? Na realidade, é avançar. Como assim avançar? Fazer try é uma consequência, certo? Por exemplo, a nossa principal função no rugby é avançar. Como isso? A gente tem que ir pra frente. Só que a gente tem que ir pra frente, bizarramente, a bola tem que ser passada pra trás. Como é que eu faço pra poder continuar? Certo? Então, nossa, que filosófico isso. Esse é um dos grandes problemas que a World Rugby está enfrentando atualmente, que é o quê? Deixar mais simples as leis para as pessoas. Eles estão passando por diversas coisas para facilitar as leis, certo? Então a gente tem que procurar avançar passando a bola para trás. Então eles sempre procuram estar mudando isso, ou seja, o modo de pontuar é fazendo try ou chutando para os postes. E como que eu faço para parar meu adversário? Eu tenho que derrubar ele ou tentar parar de outro modo. Então são consequências, mas a principal coisa que a gente tem que procurar no rugby é avançar. Isso é muito profundo. Como eu tinha falado pra você sobre regras, desculpa, mas eu jogo. Sim. É muito normal, né? Pra quem tá começando agora no rugby, é muito normal as pessoas se depararem com jogadores que eles não entendem todas as regras ainda. Claro. Eu sou uma dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre os dois tipos de jogos que a gente tem mais contato, que é o Sevens e o 15. Que a diferença básica, a maior que você vai olhar assim pro campo e vai entender, é que o de 15 são 15 jogadores em campo de cada time e o Sevens são 7 jogadores no campo de cada time. E no caso eu jogo o Sevens, eu já joguei umas 2 vezes só o 15, então eu não sei falar muito sobre as diferenças na hora de jogar o 15. Mas eu sei que Sevens você tem que correr muito. Basicamente a gente tem no 15 a diferença mais drástica de um para outro. É o número de jogadores, o tempo da partida, que varia muito. E a gente chama de variações mesmo, para quando é do Sevens pro 15. Porque são coisas mínimas. Por exemplo, saída de jogo, se a bola não passa os 10 metros, tem a diferença. No 15 a gente chuta de novo, forma scrum. No Sevens a gente vai direto pro free kick. Então são coisas mínimas as variações. Mas popularmente mesmo é só a ideia. Por exemplo, o Sevens é olímpico, o 15 já não. São pontos e pontos. Os dois esportes a gente tem espaço das modalidades. Eu acho que a principal diferença que eu senti
desde quando eu comecei a conhecer o rugby, é que o Sevens ele tem um ritmo muito mais acelerado, até porque tem menos jogadores em campo, né? Mas pra mim o 15 é mais gostoso de jogar, talvez porque eu seja do Scrum. E Scrum tem essa mania de gostar mais de 15, né? Sim, a galera comenta bastante. Não sei porquê. Eu acho que fisicamente, por exemplo, apitando, eu joguei já e concordo sem dúvidas. O Sevens, ele te explora ele faz você ter um físico absurdo. Você tem que ao mesmo tempo ter perna pra correr, ter força pra empurrar, conseguir raciocinar, porque parece que tem um buraco e quando você vê já fechou. Então o Sevens é bizarro pelo físico. Já o 15, cara, é como se fosse um xadrez. Você vai bater e mesmo assim você pode ser que penetre ou não. Então tem horas pra você entrar e tem horas pra você calcular, tem o chute. É literalmente um jogo de xadrez. Tanto é que muitos árbitros, os mais velhos, eles falam que existe o rugby 15. Existe o rugby sevens e o rugby. Por quê? Exatamente, porque são mundos distintos. O rugby sevens é outra conversa. Tem países que usam o rugby sevens meramente como uma diversão de verão e por aí vai. Mas o rugby 15 isso é interessante, né? É mais popular. Eu acho que o Sevens é mais... Como que eu posso dizer? É mais fácil de assistir, sabe? Porque justamente por ser mais rápido, mais curto, eu acho que pra quem tá começando o rugby, eu Nossa, mais quando curto. a pessoa fala, eu quero começar a conhecer e blá blá blá, eu sempre falo, assiste um jogo de Sevens, daí se você curtir, você procura sobre o 15 e tal. Sim, ainda mais que você, por exemplo, você pega um time de Sevens, cara, você precisa de 12 atletas pra jogar um torneio de Sevens. Tu vai jogar um torneio de rugby 15, você precisa de no mínimo um plantel de 30 pessoas. É escroto, a quantidade de pessoas é muito distinta, Nem sabe? me fala isso, pra quem tá começando um time, principalmente time feminino, é muito difícil conseguir mais do que 15 atletas. Sim. Eu já participei de 2 times e eu sei como é difícil conseguir time suficiente pra jogar 15. Bom, a gente tá falando sobre os times. Você comentou que o mais importante é avançar, ganhar campo, né? Mas tem a questão dos pontos, porque tem ponto que ninguém ganha, né? Então, o que a gente queria entender melhor é como que funciona o sistema de pontuação, né? Porque toda vez que a gente vai ficar perto do placar, a gente vê que as pessoas que estão manuseando as plaquinhas têm um pouco de dificuldade de fazer as matemáticas ali na hora. O mais clássico que a gente tem é o try, o famoso try. Pra quem não conhece, é o nosso querido gol comparado com o futebol, obviamente. Que é o que? É a forma máxima de pontuar, são 5 pontos. Que a gente tem que passar a linha de gol e apoiar a bola no chão. Com isso a gente ganha 5 pontos, certo? Depois do try feito, a gente tem a bonificação, que é o que? A gente tem o direito de chutar pros paus, que é aquele agazão que a gente tem que acertar entre os 2 postes de travessão. Acertando essa conversão, a gente ganha mais 2 pontos, ou seja, um try convertido são 7 pontos. Fora do try, a gente tem 2 outras formas de pontuar, que é por penais, certo? Que a gente tem, quando acontece algum penal, a gente tem 4 possibilidades. E uma delas é chutar para os paus, que se a gente acertar os chutes, a gente ganha 3 pontos. E outra possibilidade de pontuar é durante o jogo corrido, a gente tentar um drop goal. O que é um drop goal? Ou drop kick? É você quicar a bola no chão e chutar ela para os paus e nisso acertar no meio dele também. Nisso também ganha mais 3 pontos, que é uma baita jogada maneira durante o jogo. Sim, muito chique. Eu tenho uma curiosidade sobre o try, que quando você começa a jogar assim, você não lê as regras e pá. E daí eu tava no treino, e daí veio um outro time de São Paulo mesmo, universitário,
pra fazer um amistosinho, assim, de treino com a gente nos 10 últimos finais, minutos de treino. E daí, eu tinha mania de todo exercício, eu saía correndo. E daí, quando eu chegava na linha do in-goal, eu largava a bola e pegava de novo. Como assim? Você pode imaginar como... Eu ia marcar o try, em vez de, colocar a bola no chão, eu largava a bola, dava um no entendeu? E daí eu tava jogando lá e tal, aí, eu consegui chegar na linha do in-goal, o que sempre foi um pouco inusitado pra mim, porque a minha função no time era mais, passar a bola pra quem corria mais rápido. Eu cheguei no in-goal e eu larguei a bola e peguei de novo. E eu, fiz um try, só que não. Aí a galera lá do fundo pegou e gritou, touchdown, né, querida? Porque... Mas a minha justificativa é que fazia só um mês que eu tava treinando. Ganhar um desconto. Não, isso é clássico. Ou também quando você pega muito jogo, que a galera ela acaba fazendo o try antes do in-goal, cara. Nossa, dá uma agonia que você olha aquele brother, você tá errado. Então, eu sempre lembro dessas coisas e penso, putz, que idiota, né? Mas enfim, falando em Nocon, acho que é importante explicar essa parte. Nocon, quando a gente pega a fundo na lei, a gente tem que o não controle da bola. Só que isso, com o passar do tempo, começou a ficar estranho. Por quê? Porque qualquer momento que você derrubava a bola, por exemplo, se você pegava a bola, por mais que às vezes fosse para trás, se você não tinha o domínio completo da bola, tinha alguns árbitros que interpretavam isso como um no-con. E o que é um no-con? Exatamente, com o passar do tempo isso foi visto que era errado, principalmente aqui atrasava o jogo, ou seja, o no-con ele é um não domínio, só o quê? Quando a bola ela vai pra frente, cara, é o quê? Quando normalmente as pessoas passam a bola pra você, ou mesmo você tá andando com a bola e por aí vai, e a bola cai pra frente. Uhum. Eu fico pensando, então, antes devia ter scrum toda hora, porque, Sim. né? É que... a bola cai no chão toda hora mesmo. O jogo de antigamente era escroto, o scrum ele era só um rito de passagem. Antigamente não existia os comandos dos árbitros pro scrum, era simplesmente entrem. E aí você pega os vídeos de antigamente, as primeiras linhas pegavam, faziam um puta esforço entre eles, depois ia entrando segunda, terceira, aí o Ralph colocava a bola, era escroto, cara, mas nossa, é magnífico. Você pega Então não era só a roupinha. Sim. Que era. A galera, se você acha que agora o Scrum ele é pesado pelo fato de ter muito peso, muito forte, antigamente os caras eram sanguinários. Por isso que eles falam até que é o comitê da primeira linha. Porque só jogava na primeira linha quem tinha um problema aí pra tudo isso. Só jogava na primeira linha quem tinha problema. Acho que ainda é assim, mas enfim. A gente tava falando do Scrum, né? Scrum, a parte mais legal do jogo. Ok. Bom, Scrum de 15 eu não conheço tanto. Inclusive eu não sabia o que eu tava fazendo quando me chamaram pra jogar 15. Scrum de Sevens é formado por 3 pessoas e onde tem disputa da bola. Sim, sim. Quando acontece o no-con ou passo pra frente. Mas eu só vou conseguir. O Scrum é o quê? Sim, passe pra frente, porque às vezes a gente... Vou explicar esse passe pra frente, porque não é tão simples assim. Que idiota, passou a bola pra frente. Não, você tá desesperado correndo com a bola. Aí vem outra pessoa do seu time, essa pessoa não tem muita noção de distância, nem você. E daí você passa a bola e quando você vê foi pra frente. Mas daí só o árbitro viu, você nem percebeu. E daí você fica com aquela cara de ué. O Scrum em si, cara, ele é uma formação que as pessoas entrelaçam 3 pessoas de cada time. Entrelaçam as cabeças e depois dos comandos, agachem, segurem já. Eles se juntam e uma terceira pessoa ela coloca a bola no meio deles para eles disputarem a posse da bola.
Uma parada legal do rugby, diferente dos outros esportes, é que toda cobrança de faltas, por exemplo, lateral, passe para frente, que são faltas leves, são bolas disputadas. Por exemplo, quando a bola sai em qualquer outro esporte, a equipe ela detém a posse. No rugby ele é um dos únicos esportes que a posse, mesmo quando a bola sai, ela é botada em disputa. Por isso que a gente tem um lateral, um levador e por aí vai. Outro time a chance também de brigar pela posse, né? Também tem o line, né? Que ele é feito quando a bola sai pela lateral. E ele é cobrado da mesma forma, com a disputa da bola entre os dois times. Também é formado com 3 pessoas e uma pessoa que Ou joga não. bola. Eu não sei se eu vou saber explicar, mas que ou não. É porque o lateral, o que a gente tem que ter é no mínimo 2 pessoas. Mas a gente não tem um número máximo. Então, cara, se um time de sevens quiser colocar um lançador e os outros 6 atletas dentro do lateral, fica à vontade. Não sei se é a melhor estratégia, né? Agora, por exemplo, País de Gales, há uns anos atrás, eles usaram isso na Copa do Mundo, acho que foi de 2011. Eles já tinham já estavam perdendo o jogo, já estavam ganhando, e eles arriscaram. Eles colocaram 14 atletas no lateral. Eu acho assim, quando eu tô assistindo, ver o line é a melhor parte. Nossa, minha mãe falava Eu sempre acho a muito mesma legal. coisa. Lembra aquele negócio de líder de torcida? Eu não sei, eu acho muito legal. Ela ficava Eu decepcionada. acho que é uma das melhores partes do Bola jogo. por pompom. Outra coisa, nós ficamos com algumas dúvidas enquanto a gente deu um pouquinho sobre as regras. Um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mesmo, que eu não li quase nada. Coisa feia, né? Inclusive já está feito. Os 2. Então, tem algumas dúvidas. Por exemplo, como que funciona a vantagem durante o jogo? Porque a gente escuta muito, vantagem. Mas, às vezes, parece que é um pouco... Como é a palavra? Eu falei subjetivo. Eu tenho essa impressão de que a vantagem ela é um pouco subjetiva. Eu não sei se eu tô errada, mas Não, você tá... eu não entendo muito de certo, vantagem. muito certo. No jogo, a gente tem 2 coisas que elas não estão nas leis, mas elas são em convenções, certo? A gente preza a todo instante pela segurança do atleta, tá? Não importa o que está acontecendo, a segurança do atleta é a principal coisa que a gente preza no jogo. É um esporte de contato, cara, então se eu permitir que os caras comecem a sair na porrada, comecem a pintar um com o outro, comecem a elevar os ânimos de um jeito ruim, isso vai começar a complicar. Então a segurança é a principal coisa na partida de rugby. Depois da segurança, a gente quer continuidade. Cara, o rugby é um esporte que o árbitro ele pode decidir uma partida. Isso acontece muito fácil. Não é que nem... não é tão claro quanto, sei lá, uma natação, por exemplo, que depende total inteiramente do atleta. O rugby, o árbitro ele pode variar o resultado do jogo. Então a gente preza pela continuidade, porque a gente quer que o jogo ele seja o mais fluido possível. E a ideia da vantagem, ela é justamente para isso, para você aproveitar a continuidade. Agora, o porquê da subjetividade? Você pega um jogo, Poli, que foi a campeã do Campeonato Paulista, contra São Carlos, que foi a última colocada do campeonato. A equipe da Poli tá ganhando o jogo já de muitos pontos e eles querem continuar pontuando, certo? E tá rolando o jogo e tal, e tem um penal da equipe do São Carlos e a Poli tem a posse. Cara, provavelmente a Poli não vai querer ficar gastando energia com essa vantagem. Possivelmente, a menos que esteja batendo e tal, ela não vai querer ficar ganhando energia. Se a bola estiver rolando, tendo passe e tudo mais, obviamente você vai deixar rolar. Mas se eles estão batendo cabeça, perdendo metro, isso, aquilo, cara, eles são uma equipe superior, tecnicamente e provavelmente fisicamente. Então você não quer atrapalhar essa desenvoltura deles. Você quer deixar o jogo rolar. Então você acaba dando a penalidade para eles, porque a chance deles
aproveitarem a vantagem disso é muito maior. Então é mais... É a ideia de feeling, sabe? Isso que a gente fala muito. Então, quando a torcida estiver assistindo o jogo, por favor, não fique xingando os árbitros tanto, assim. Eu ia perguntar, porque assim, todo mundo vê o rugby, meus pais veem o rugby e falam, nossa, é muito violento, esse negócio não pode, mas eu não acho tão violento assim, porque é claro que tem muita coisa que não se pode fazer durante o jogo, né? Então, a questão que fica assim é o que não pode ter em um jogo. Eu não sei, não conheço outros esportes, tá? Mas do rugby, pelo menos que eu conheço em comparação com o futebol, a gente tem uma lei específica chamada jogo sujo, que é a lei 10, certo? É uma das maiores leis do rugby, tanto que, por exemplo, ela tem 10, aí 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. A 10.4 ela vai até 10.4.n, porque são várias variações do jogo sujo. É bem longo. É uma lei que, cara, ela acaba abrangindo. Lembra aquilo que eu falei da segurança? Então ela acaba abrangindo muita coisa. Soco. Cara, eu vejo um soco no meu jogo, tipo um soco deliberado, que o cara ele olhou a pessoa e deu um soco, desculpa, esse não é o seu esporte. Não é pra você estar aqui. Nossa, eu vou deixar um recado aqui, então. Viu, menina que me deu um golpe de Muay Thai quando eu tava no chão? Um soco, uma gravata. Fica aqui o recado. Sabe? Usar os pés pra derrubar alguém. Por exemplo, eu tava pitando um amistoso entre São José e Jacareí no sábado passado. E um dos atletas, ele é novo e tudo mais, ele usou os pés pra derrubar o cara do Jacareí. Na hora eu chamei, como era amistoso, eu chamei o capitão e falei, cara, eu não vou te dar o amarelo porque é um amistoso, pra mim não vale nada, só que você vai ficar pelo menos de 5 a 10 minutos fora. Porque pra mim, esse é um ato que tem que ser punido. Desculpa ser um amistoso, eu sei que vocês querem jogar, querem treinar e tudo mais, mas usar os pés pra derrubar alguém, não. E aí tudo mais, tal, aí depois do jogo, o pessoal veio conversar comigo e perguntar por quê, o moleque é novo e tal. Eu usei justamente esse argumento, eu falei, cara, se eu não previno agora, ele que tá começando a não fazer isso, quando ele estiver mais pra frente, quem que vai impedir ele de ser algo automático, sabe? Ele usar os pés. É tornar um hábito, né? Sim, exatamente. Então, a partir de agora, ele tem que entender que não, ele não vai usar o pé, principalmente, agora ele usou o pé pra derrubar. O que impede de mais pra frente ele, querendo ou não, dar uma bicuda em alguém. Então, é algo que você tem que ir cuidando pra não acontecer. Sim. É que a gente escuta muito das pessoas durante os treinos e que tem que ter essa malícia na hora de jogar rugby, sabe? Uma coisa que eu não concordo tanto depois de ter levado o golpe de Muay Thai. Mas, enfim, é uma coisa que a gente vive escutando, sabe? E é importante ressaltar que tem isso justamente por ter essa... Desculpa. Justamente por ter esse perfil, assim, sabe? Essa coisa de esporte violento. Sempre quando eu jogava, eu via a galera falando, tem que ter malícia. Eu vi os meninos, eu joguei no juvenil só, e eu vi os meninos saindo na porrada, só que eu nunca participei de nenhuma briga. Comecei muitas, mas não porque eu queria. Eu começava muitas, tipo, às vezes eu tava no chão, alguém ia lá e me chutava no chão. E eu ficava na minha. E aí meus amigos viam e começavam a brigar com os caras que começaram a me bater. Aí eles falavam, mas por que você ficava quieto? Você se deixava apanhar, isso aquilo. Cara, eu tô no esporte justamente pra me divertir, pra conhecer pessoas, pra começar a ser uma pessoa melhor. Então, eu vou ser uma pessoa, no lugar que eu deveria ser bom, eu vou ser uma pessoa ruim, sabe? Eu vou querer machucar o cara que tá permitindo com que eu seja feliz, sabe? Permitindo com que eu possa jogar. Então eu nunca sequer dei um burro, bati em alguém dentro de campo. Tanto é que eu acho que isso é uma das coisas que me facilita a estar hoje, porque eu sempre prezo pela segurança a todo instante. Uma coisa muito boa. Experiência própria. Exatamente. Acho que todo mundo que joga já teve alguma experiência
esse tipo de violência, assim, no Sim, campo, né? ou assistiu alguma coisa. Eu nunca passei por isso, mas isso que você falou no treino é real, assim, né? De cobrarem que você tenha uma malícia na hora de jogar. É meio estranho. Ele tem que ter a malícia do sair dali. Começar a treinar defesa, pessoal. Como começar no rugby, como começar a assistir os jogos ou como começar a jogar. Vocês têm alguma dica pra falar? A Amanda que começou faz pouco tempo. Eu acho assim, se você se interessar, tem que procurar. Coloca a cara a tapa aí, vai procurar o que tem de time perto de você. Vai ler. Eu acho que o que me ajudou muito foi ler e assistir vídeos e tentar conhecer o máximo que eu puder, porque né, é difícil você ter contato de outras formas, né? Você tem muito que correr atrás. Porque o rugby não é um esporte que faz parte do nosso dia a dia nem nada. Então, se você não for atrás, você não vai ficar sabendo de nada mesmo. Sim. Nós concordo muito com a Amanda. Você pega conversa com a galera mais da antiga. Cara, antigamente ele não tinha internet, ou seja, esquece. Não tinha rugby na televisão em lugar nenhum de TV a cabo. Não tinha como você fazer. E a galera conseguia assistir rugby, conseguia saber quem foi o campeão do mundo, conseguia acompanhar o rugby de fora. Ou seja, eles realmente botaram a cara a tapa, cara. E... Pra gente hoje é muito mais fácil, né? Hoje é muito... A gente tem uma facilidade que, tipo, tu joga no YouTube e aparece uma porrada de jogo pra você escolher, pra selecionar. E, além disso, quantos times tem no Brasil hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente você colocava em 10 dedos, tá, exagerei, mas você contava, era muito fácil você contar a quantidade de clubes do país. Hoje em dia, poxa, eu creio que a CBR a cada mês tem um time novo. São José dos Campos mesmo, quem diria que tem 2 clubes agora. Então é muito massa isso que tá acontecendo no mundo em si. O rugby feminino começou a ganhar um espaço absurdo, eu acho isso o máximo. Eu tenho uma irmã gêmea que ela joga também, eu acho que o rugby feminino ele tem muito a crescer, o esporte feminino ele pode ajudar muito. Então, aproveitar e ajudar a alavancar esse lado é essencial, porque a gente não pode valorizar só os homens, cara. Eu acho que tem muitos aspectos que tem para se aproveitar no rugby feminino, que são particularidades que você não encontra no masculino. Sabe, eu acho que... Eu, por exemplo, eu gosto muito de apitar o rugby sevens feminino, que vieram até me questionar que, tipo, todo árbitro reclama que não gosta de feminino. Cara, eu quando apitei o circuito feminino ano passado, eu achei o máximo. Primeiro que eu gosto muito de conversar com pessoas e mulher adora conversar, isso é o máximo. Jogar papo alheio. e brincar dentro de campo. As meninas, elas normalmente têm uma leveza mais delas, sabe? Porque eu não gosto de apitar sério. Os meus melhores jogos, eu apitei sorrindo, eu apitei feliz, eu apitei tranquilo comigo mesmo. E eu podia fazer piada dentro de campo que as pessoas se sentiam bem. E as mulheres, elas absorvem isso melhor do que os homens, porque normalmente os caras estão vibrados em ganhar, e esquecem que eles são pessoas, que eles têm que, aqui no esporte, que eles têm que aproveitar também. Interessante Eu isso. acho que eu tenho que questionar. A gente tem aquela ideia, não sei, que o árbitro é um cara tipo serião, fechado, pá. Não é assim então. Não, tem muitos que acabam absorvendo isso, que são soberanos, deuses da verdade. Só que não tem como você fazer isso, sabe? Você precisa entender que são pessoas que estão a fim de... Provavelmente, quando você pega um apito, você assume a posição de comandar o jogo, certo? Então você tem que entender que as pessoas estão querendo que você auxilie elas, porque você é um comandante. Então, brother, ajuda elas a entender o jogo. Por isso que eu falo que eu quero ser um educador, porque um árbitro bom, ele nada mais é do que um bom professor. E eu acho isso o máximo. Sim. Eu acho isso muito legal durante o jogo, quando a gente faz alguma coisa, não entende, vai perguntar, tem árbitro que é meio grosso, fala, eu mandei, tá mandado, e tem árbitro que explica, e eu acho isso muito legal, porque a gente tá aprendendo o rugby feminino ainda. Querendo ou não, é uma coisa muito nova, então a gente ainda tá lutando pra ganhar espaço dentro do universo do rugby, e é muito interessante quando ajudam a gente. Sim.
Eu acho que toda pessoa que vai começar a jogar rugby tem que entender que ela vai se machucar alguma hora. Sim. Cair no chão Pode faz ser um parte. machucado leve, tipo, eu tenho um dedinho tortinho, mas pode ser um machucado mais sério, como você não tem ombros. Sim, sim. Que a galera acha que o árbitro é todo um monstro e na realidade a gente é só mais um serzinho querendo mostrar que a gente tá querendo amar o rugby, tá querendo conhecer novas pessoas e tá principalmente querendo divulgar o rugby. Então, nossa, obrigado por me chamar pra essa conversa. Obrigada, Cauã, pela companhia e parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito Valeu. bacana. Gostei de ouvir. Eu acho que a intenção mesmo é divulgar o rugby com esse podcast, principalmente o rugby feminino, que né, tem um pouquinho mais de trabalho aí pra ser divulgado, mas é isso. Então, gente, o episódio terminou, o Cauã já foi embora, mas a gente fica aqui pra pedir encarecidamente que nos mandem feedback. O feedback é muito importante pra gente entender o que nós erramos e o que nós podemos melhorar e o que pode acrescentar no próximo episódio. Então, nós estamos esperando o seu e-mail e esperamos que semana que vem tenha um momento feedback aqui no nosso podcast, né, Amanda? Isso aí. Pessoal que quiser mandar o feedback pode mandar para o nosso e-mail, que é o rugby.mp3@gmail.com. Vocês podem encontrar a gente também no Facebook, nossa página é rugby.mp3, e no YouTube também. Sigam nosso canal, curtam nossos vídeos, não é vídeo, não tem vídeo. Vídeos, áudios. Os áudio-vídeos. Vídeos, áudios, vídeos. É isso aí. Todas as nossas redes, quando vocês forem escrever em rugby.com, é o ponto mesmo, não é escrever ponto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio. A gente agradece mais uma vez a presença do Cauã. Esperamos o feedback pra semana que vem. Pra quem não sabe o que é o feedback, é você dando sua opinião pra gente por e-mail. Pode ser no Facebook também, pelo inbox, ou então nos comentários do YouTube. Nós vamos ficar atentas a isso. No rugby sempre tem aquela primeira vez, assim como na vida, e essa foi a nossa. E esperamos os seus comentários. Tchau, até a próxima. Muito obrigada por nos acompanharem e até a próxima.